Renato Burro, o que vocês acharam dessa crítica, desses gritos? Antes, vamos ouvir como foi. 50, apita o árbitro, fim de jogo. É Burro que tá gritando a torcida, hein? É pro Renato. Acredito que sim, viu? Foi essa sensação. Não foi pro JP Galvão, não. Não, é pro Renato. É pro Renato que colocou o Galvão, CCD, seria isso? As trocas do Renato no segundo tempo acabaram depois fazendo com que o Palmeiras conseguisse fazer 2 gols, CCD. Pois é, o Grêmio montou uma estratégia que eu considerei boa, contra-atacou, fez um gol, depois já não jogando tão bem, acabou fazendo outro gol, uma jogada tramada pelo lado esquerdo, e a partir de um determinado momento o Renato faz uma modificação no time que desmancha a estrutura que ele tinha pensado, e o Grêmio sofre 2 gols e tem que agradecer de não ter sofrido mais, não ter sofrido a derrota, que seria trágico. Quando o torcedor faz essa manifestação para um jogador, para um treinador de tamanha grandeza como o Renato, é um sinal de cansaço. O torcedor do Grêmio cansou. Ele entendeu o tamanho do buraco que se meteu, ele sabe que o Grêmio está com sérias dificuldades. Eu tenho uma posição muito particular sobre o que o Renato fez ontem, tá? Para mim, o Renato foi soberbo no jogo. Ele estava ganhando 2-0 e faltavam 15 minutos, pouco mais de 15 minutos. E ele bota o JP Galvão e bota o Rodrigo Eli, o Rodrigo Caio, quer dizer, em cima de um... vou botar aqui para dar uma consagrada nos jogadores, para fazer dar ritmo ao Rodrigo Caio. E o futebol não aceita desaforo. Então, o Burro é também uma ideia de resposta à soberba do Renato, a maneira arrogante como o Renato tem tratado as coisas no Grêmio. Kelly? Nossa, Pesado, ele tá hein, Kelly? hoje, hein, Ele começou, Munari, ele começou encebando, achei que ia jogar o paninho, mas ele veio forte. Soberba e arrogância. A estátua está sendo criticada e vaiada. Nós vivemos um momento, sem brincadeira, Sim. Nós vivemos um momento que é, até então, inédito. Era inédito no Rio Grande do Sul. Vaias e gritos de burro à estátua. Porque a torcida do Grêmio, ela sabe que ela é maior do que toda e qualquer figura no clube. E ela tem o direito de fazer isso quando ela entende de correto isso. Não foram todos, é preciso dizer isso, né? Não foi todo o estádio que fez isso. Mas foi um grupo importante de gremistas que tem essa opinião e a gente respeita isso. Eu estou dizendo para o Renato cair? Não. Não é fora Renato. Não. Não é fora Renato. Não é isso. Até porque o Grêmio não vai conseguir melhorar com outro treinador, o Grêmio não vai ter tempo de treino, o Grêmio tem que resolver. Todo o status do Grêmio, todo ele, é em volta do Renato. O grupo de jogadores é do Renato, os dirigentes são dirigentes passivos, sem grandes brilhos. O Grêmio precisa entender o seu momento, precisa respeitar o seu momento, porque a situação não é boa. Tá acabando o tempo, mas Munari, vamos falar um pouquinho. O Munari não teve a chance nós tivemos, de falar. claro. Ele respirou ali algumas vezes e o CCD não deu nenhuma chance a ele. Respeitei a mágoa do O Munari estava respeitando CCD. a DR, né, entre torcedores e Renato. O ponto, assim, o CCD fala sobre, né, as trocas do Renato. Eu acho que o Renato ele tentou responder ao que fez o Abel Ferreira. O Abel Ferreira foi colocando jogadores ofensivos. Teve um momento que ele ficou com um zagueiro apenas em campo na reta final do jogo. E eu não acho que foi absurdo a ideia do Renato, quando tá 2-0, de colocar mais 2 zagueiros, porque ele perdeu o Eli, então ele repõe com o Rodrigo Caio e coloca o Natan para tentar fazer uma linha de 5 ali para defender. Eu até falava ontem, né? A melhor forma de marcar esse Palmeiras, quando o Palmeiras coloca muita gente no campo de ataque, é ter uma linha de 5 defensores. Só que essa linha tem que estar bem arrumada. O lance do primeiro gol do Palmeiras mostra bem isso. No começo dessa jogada, o Reinaldo tá com o Estevão. E ele acompanha o Estevão para dentro. Olha o Estevão com a bola. E o Reinaldo não volta pro lugar. E aí o Mike já aparece nas costas dele. E demora a reação do Rodrigo Caio, que nesse momento era o zagueiro central, o Kahneman é o zagueiro da esquerda, o Kahneman também saiu na jogada. Olha o Kahneman aqui, ó. O Kahneman tá fora do lugar. Aqui o Rodrigo Caio tem que ter uma resposta mais rápida na cobertura. Porque ele já passou, o Mike já passou do Reinaldo. E aí quando o Rodrigo Caio chega, ele vai até dar o carrinho. Aí tem o azar, claro, da bola desviar e sobrar pro Flaco Lopes. O problema do Reinaldo, o Reinaldo esse não existe. O Reinaldo tá sempre na foto dos gols, sempre atrasado.
senhor Olha, tá olha lá, nervoso. mas olha lá. Isso, mas Olha assim, lá cadê o zagueiro? Reinaldo. Mas o zagueiro na cobertura. Para, cobertura. Se tu coloca três cobertura. zagueiros. Ó, olha Cobertura é cadê o coisa zagueiro? pra Olha lá, bolo. olha o espaço que tem entre o Reinaldo Não é, e olha o Rodrigo Reinaldo. Caio. Olha o Reinaldo. Mas Mas é a aquele cobertura, tapa CCD. ali também, né? Aquele Demorou tapa- pra vir a cobertura. Então, isso aí é uma questão, não sei quanto tempo o Renato teve pra treinar um time Ali. com o Rodrigo Caio, numa linha de 5 defensores. Renato, mas coloca uma linha de 5 pra não ter esse ontem espaço. desmanchou o meio-campo do Grêmio. O Grêmio terminou com 2 meio-campistas no campo. Olha ali, olha o meio-campo. Vai Mas deixar não é o esse meio-campo, Estevam o problema é jogar. A última linha, olha o espaço Ó, o Reinaldo. Reinaldo e o Rodrigo Caio. Por que tem 3 zagueiros do Grêmio Porque tão tá, perto? tá faltando Tá um errado. zagueiro, tá correndo atrás o Kahneman. Tá mal Kelly, Porque montado. não Kelly. tinha meio-campo. Eu gosto, Kelly, eu gosto a da crise- zoeira aqui, a- da crise, da briga, eu vibro com isso. A crise na geral do Grêmio vai até às 6 da tarde. Chuchu, Eu acho entra melhor aí, a gente Chuchu. tocar Tá pra demais frente. isso aí, Chuchu. Só pra concluir, Tá demais então. esses caras que tu botou pra fazer programa comigo. Não, na boa, só um pouquinho. Só um pouquinho. Quem é Chuchu, Vem cá, né? Chuchu, meu Vamos chefe. explicar quem Vem cá. é Chuchu, Vem cá. Carlos Etichuri, um dos chefes do Vem cá. esporte aqui do Grupo Não. RBS, está entrando Chuchu, por agora favor, aqui no Chuchu. estúdio. Tu tá vendo o que tá Chuchu, acontecendo? Pra falar um pouquinho também tá se sobre esse comportando desabafo. aqui. Óbvio que não, ele tá dizendo que a culpa foi do meio campo, tá inventando uma tal de cobertura. A culpa foi do Reinaldo. Quem é que foi a culpa, Chuchu? Ah, não sei, tia. A culpa quem vai dizer é o Vaguinha. O Vaguinha é que O Vaguinha acha que a culpa é do Grêmio. A culpa é da torcida que tá cobrando o Renato, chamando ele de burro, tão criticando a Não, mas eu quero saber o tá seguinte, todo mundo. eu quero saber o O seguinte, chororô Vaguinha. vai até às 6 da tarde Eu hoje. quero Kelly. saber se o César tá passando pano no Renato. Só Foi isso que eu quero ninho. saber. Não, Não, não passou pano, Ele não. começou Hoje, passando no não, paninho ele e tá depois com o ele Renato. desceu a lenha. É. Desceu a lenha. É isso, Viu né, a alegria gente? dele? Ganharam ontem, 4-0 ganharam. Vamos falar sobre isso. Esse aqui, pra quem não sabe, é o nosso chefe. Ó, O cara é muito bom. olha a nossa Cadê a Amanda? tarja, neste momento virou Tu não vem? bagunça. Não, Não, é bem Amanda- assim Amanda também, não uma gosta de bagunça aparecer. controlada por aqui, tá, gente? Chuchu, beijo. Obrigada, meu querido. Beijo, Amanda. Os chefes hoje, tudo por aqui, né, gente? Vamos Não, comportar um reunião de pouquinho chefe, mais. ó, vamos A chefia, pentear o cabelo, lá, vamos pentear o cabelo. Hoje tem Ah, mas o reunião. salário já entrou, Vem né, ter- Kelly? Já Então- entrou. Pelo menos esse mês tá garantido. É, mas mês que vem pode não entrar, né, Olha velho? só, Hoje tem eu tô dando reunião. um tempo a mais porque esse assunto do Renato, ele rende, foi chamado de burro por alguns torcedores. A gente analisou também aqui o lance do gol do Flaco Lopes, aonde a defesa gremista falhou, mas a gente também quer abrir espaço. Aliás, muito obrigada à Grêmio TV que nos cedeu as imagens do gol por aqui pra gente poder mostrar e o Munari analisar pra gente, mas a gente também quer ouvir, claro, o Renato rebatendo a essas críticas. Olha aí. É estranha, né? A reação da nossa torcida que nunca tinha acontecido assim, mas eu entendo, né? Pelo resultado, pela nossa situação contra o Palmeiras, vencendo o jogo 2-0, chegou um empate. Mas isso não me preocupa, faz parte do futebol. Sabe por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Eu sou muito bom. Muito bom. E a torcida do Grêmio sempre esteve comigo. Sempre. E sempre vai estar comigo. A autoestima de Renato Portaluppi é muito boa, né? Tem isso também, né? Essa parte que a torcida sempre estará, é preciso sempre dizer o seguinte, torcedor de futebol, não é do Grêmio, torcedor de futebol, ele está sempre com a vitória. Todo mundo que vence, que dá alegria pro torcedor, ele tá junto. O Renato mais venceu na sua vida no Grêmio do que perdeu. Então é natural até a frase dele. Mas o Renato precisa, nesse momento, também ter humildade. O que o torcedor, o que o Grêmio está fazendo no Campeonato Brasileiro? São 12 jogos, 11 pontos. Essa é a realidade do Grêmio. É óbvio que, diante dessa realidade, a crítica ao resultado, ela está aí. E por isso chama o treinador de burro, chama o JP Galvão de jogador ruim, porque é fruto do insucesso, que é a saída do Brum, e assim a gente vai. O que é preciso nessa hora é tu ter humildade para saber, primeiro, evoluir o time. O futebol não aceita desaforo. Ele não aceita desaforo. O Grêmio não está conseguindo ter humildade. Não está conseguindo ter humildade. O Grêmio acha que a solução vai vir assim. Se o Grêmio não ganhar os próximos 2 jogos, a luta do Grêmio vai ser única e exclusivamente para não cair. E ainda assim, brigando muito. A gente já passou muito do tempo, já abrimos, inclusive, o tempo extra da prorrogação, tá? Porque esse assunto rendeu demais. Deixa eu ler rapidinho os comentários que estão chegando por aqui. O Gabriel Lima da Costa estava escrevendo isso. Soberbo é pouco, vai levar o Grêmio para B. A Carolina Espina, entrevista do Renato Carioca, foi mais uma vez um show de horrores, mas o torcedor aceita. Marlon Marques, chega de Renato e Brum, pior gestão desde Flávio Obino.
É, gente, o torcedor tá muito na bronca. E a Roseli, o Grêmio tem um elenco curto, em alguns pontos, tu não vai vencer com o Reinaldo, não tem como precisar de um reserva para ele, não sei se eu entendi muito bem esse... Precisa de um reserva para ele. Não tem como, vírgula, titular. Precisa de um reserva para ele. E precisa. É isso, é isso. E outra coisa aqui, ó, tem um torcedor que disse, o Calvin Luan disse que estou simplesmente amando o programa, CCD e Little Vaga é guerra. Um abraço. Olha só, vou mandar um grande abraço para um torcedor aqui, o Eduardo Space, que ele diz o seguinte, hoje estou triste pela perda do meu pai, seu Adilson Colorado, fã do Vaguinha, que, aliás, agradeço por ter tirado uma foto com ele e com o pai dele num jogo contra o Santos no ano passado. Um grande abraço para ti, meu querido. A gente sente muito que fique tudo bem, apesar dessa perda enorme para vocês. É o Eduardo Space. Eduardo, pode ter certeza que tu ganhou um anjo no céu lá e ele vai estar cuidando de ti, tá? Grande abraço e com certeza o time vai ganhar do Vasco no domingo para te dar esse presente aí para amenizar um pouco a tua dor. Vamos falar do Renato, que tá com um pouquinho de ranço ainda, minha gente. A gente já falou disso em outros momentos por aqui, mas ontem ele distribuiu alfinetadas. Ontem não, aliás, sábado, depois do jogo, ele distribuiu alfinetadas durante a entrevista. Vamos ver. Você queria colocar de quem? O Dodge? E terça-feira? Aí que tá. Não discute futebol comigo, pelo amor de Deus. Não discute futebol comigo. Não discute futebol comigo, pelo amor de Deus. Você tem um ano, às vezes faz um ano de faculdade, você quer discutir futebol com quem tem 30 anos de futebol. É muito difícil. Vocês gostam de falar no nome do jogador que tem que estar em campo, mas vocês não pensam na parte tática. Diego Costa e Monsalve, por exemplo, né? Na equipe titular. Não vou responder essa sua pergunta, porque eu já sei. Você Você está jogando uma banana para mim, uma casca de banana, e eu não vou escorregar, já vou te adiantando, viu? Cara, olha, eu gostaria de ir na faculdade que vocês tiveram aula. Eu queria ser o palestrante. E eu gostaria de fazer as perguntas para vocês lá também, para ver o que vocês iriam me responder. Quem pode nos explicar por que Renato está com tanto mau humor? O Renato trabalha sempre assim na derrota, sempre assim. O Renato sempre trabalha assim na derrota, mas realmente a gente precisa entender que o momento de tensão é gigante. O Grêmio joga o jogo da vida amanhã. O Grêmio não esperava perder da maneira que perdeu para o Bahia. O Bahia foi muito superior ao Grêmio, jogou mais, fez mais. E esse tipo de doença, entre aspas, só se resolve com uma coisa: ganhando. Eu tenho muita preocupação com relação ao Grêmio amanhã. Muita preocupação. Eu tenho muita preocupação com o Fluminense amanhã. Tá preocupado com esquerdinha na lateral? O Grêmio precisa avançar. Sob pena de entrar também nesse redemoinho perigoso aí que a gente costuma ver em derrotas pesadas. Então o Grêmio precisa do resultado amanhã. O Renato, ele não tem gostado de perguntas que questionam, né, a questão de campo dele. Essa daí, por exemplo, foi uma pergunta sobre a dupla de volantes que ele escalou, Duqueiroz e PP. Aí ele pergunta pro repórter, quem é que você escalaria? O repórter diz o Dodge. Aí ele diz, e quem é que joga a terça? O repórter diz o Dodge também. E aí ele fica bravo e diz, não vou discutir com você, mas foi ele quem perguntou pro repórter. Né? Ele não tem que perguntar pro repórter. O repórter perguntou por que jogaram PP e Duqueiroz, ele tinha que dar a resposta. É simples. Ele podia simplesmente joguei com essa dupla porque eu tô poupando os titulares pra terça. E aí? Né? E ele fala que não podia usar os jogadores de terça. Mas no intervalo, quando ele coloca o Natan... Olha como o Grêmio melhorou com o Natan Pescador. Quando ele coloca o Natan Pescador, que inicia pelo lado direito, mas vem pra dentro, vira mais um cara no meio de campo, o Grêmio já equilibrou o jogo. Então, mesmo com reserva, ele não precisava ter escalado um time tão aberto. Ele escalou o PP, que é um volante que não marca, junto com o Duqueiroz, e aí pelos lados Aravena e Natan Fernandes, que marcam um pouco, que tem pouca capacidade de ficar com a bola. O Aravena até tentou, né? O Aravena tentou, né? E o Bahia deu um banho de bola no primeiro tempo. O Bahia teve 70% de posse de bola no primeiro tempo. O Bahia jogou no campo do Grêmio. O Grêmio com a torcida, o estádio cheio, tava bonito, o Alfredo Jaconi. O Grêmio ficou o tempo inteiro correndo atrás do Bahia. Ele pensou mal o jogo, mesmo poupando titulares. Todo mundo sabe como o Bahia joga, que é um time que usa muito meio campo. E ele esvaziou o meio campo. Então a estratégia pro jogo foi errada, independente dos nomes. Essa relação do técnico, do entrevistado, né, com o Gostava, repórter. né? Não, eu apanhei pra caramba de treinador. Nossa senhora. Muricy Ramalho, mas eu
Foram importantes todos eles para o meu processo de amadurecimento, porque eu peguei uma casca maravilhosa. Peguei Muricy, Celso Rotti, Mano Menezes, meu Deus do céu, eu entrevisto quem tu quiser hoje no mundo. Entrevisto e vou bem, né, na latinha com eles aqui. Só que tem uma coisa que eles não entendem, Kelly. Que o repórter que tá ali, ele tá colocando um questionamento do torcedor. O torcedor, o repórter ali, ele tá fazendo uma pergunta que é de interesse do público. Para isso que a gente estudou, E Renato. que 90% das vezes foi a coisa mais comentada pelo público Exato. Durante o jogo. Então a pergunta é porque tem alguém interessado em saber. Eu, quando perguntava, nenhum técnico perguntou o que eu achava, nas minhas perguntas, assim, se eu tivesse a oportunidade de responder para eles, eu ia dizer assim, eu não acho nada, eu quero ir embora para minha casa tomar um banho. É só isso. Eu quero tomar um banho, porque eu tô aqui desde as 6 da manhã trabalhando. Isso, exatamente. Eu queria estar em casa com a minha família, é só isso. É, gente. Pois é, né? Imagina dar uma resposta dessas no meio ali, né, da entrevista do técnico, rebater respondendo isso. Bom, vamos entender então se o Renato também tem alguma culpa, digamos assim, na demora em fazer substituições. Esse é o nosso próximo tema por aqui. Mais uma vez a gente viu que o Cristaldo e o Arezzo, por exemplo, só entraram depois do segundo gol do adversário, depois que o adversário tricolor construiu uma vantagem bem importante. Vocês acham que falta um pouquinho mais de agilidade para o Renato mudar o panorama do jogo, vendo que a situação já está ruim? Um dos erros que eu vejo do Renato, e ele está sendo inclusive cobrado nesse momento por isso, é fazer muito óbvio, né? O Renato perdeu o Gustavo Nunes. Bom, então bota o Aravena, bota o Natan e não pensa algo diferente Mas disso. César, vamos lá. Tu acha que o Renato merece... eu acho que até a pergunta do repórter foi uma pergunta pontual. O Renato não está sendo criticado. Eu acho que não. Assim, com veemência. O Renato ele já passou por esse período. Quando ele consegue recuperar o Grêmio no Campeonato Brasileiro com a sequência de vitórias, ele alivia pro lado dele. O Renato tá muito reativo, sem necessidade. Não há necessidade nenhuma dele estar reativo. Mas deve ter algo incomodando ele, né? O Grêmio vai jogar uma oitavas de final de Libertadores da América. Teve a eliminação pro Corinthians e tal. Mas... pega os números aí, tu que gosta de números, pega os números do Renato aí. Não, o Grêmio fazia 7 jogos se não perdia, né? Parece que tem algo que tá incomodando ele. Ele já... Invencibilidade. Ele já tá incomodado. A impressão é essa. A pergunta Aí sim. é a coisa final. Aí sim, eu acho que já tá. Ele já tá incomodado. Não sei se é com o ambiente, não sei se é porque daqui a pouco ele queria mais algum jogador, que, por exemplo, o Michael ele queria. Né? Com a venda do Gustavo Nunes, a ideia do Grêmio era tentar contratar o Michael. O Flamengo tá contratando. Tá fechando. Né? Que é um jogador que ele gosta muito. O Arezzo sumiu, não jogou mais o Arezzo? O Arezzo entrou no final do jogo e até entrou melhor do que o Diego Costa? o Diego Costa. Diego Costa tá muito mal. muito mal. Fisicamente, muito mal. Quem muito tá difícil. melhor hoje, Diego Costa ou Valência? É uma dura guerra. difícil. É uma dura guerra. Só que o Valência fisicamente tá melhor que o Diego Costa. Bom, esses são temas mais adiante aqui pra gente debater. Não, mas estão... Desculpa. Seguindo no Renato, tá? O Renato ele tem se incomodado, por exemplo, com as perguntas sobre o Monsalve, que foi bem, hein? Ainda que o Grêmio tenha coletivamente mal, O Salve é bom jogador. individualmente ele teve boas ações no jogo. E o Renato tá sendo incomodado quando se pergunta pro Monsalve. Eu vi o primeiro tempo, não fez nada no primeiro tempo. Só Não, se no segundo tempo eu dormi, porque eu tinha... Eu tomei um negocinho, meio-dia, e aí eu tive que dormir. Mas o primeiro tempo dele não foi bom. Não, mas quando a bola cai no pé dele, tem uma jogada que ele até erra um lançamento, que o goleiro do Bahia sai na cobertura. Joga mas pra dentro. ele assim. resolve muito rápido uma jogada, assim, que ele sai da marcação. Foi um jogo que o Grêmio não teve a bola, né? Então também ele sofreu, por isso que ele é o armador. Se o teu time não tem a bola, né? Fica Não, mas difícil pra ele. O Monsalve é bom jogador. Mas quando a bola cai nele, sai a diferença. Aí hoje o Grêmio tem um jogador que tá mal, titular, que é o Pavon. Né? Aí o Renato tem essa questão que ele acha que não dá pra colocar a substituição Monsalve por Pavon, porque alguém tem que fazer o lado. Tudo bem, direito dele é uma questão tática. Mas ele tem que encontrar uma solução. Ele tem um titular que tá muito mal e ele tem um reserva que tá jogando bem. Será que vale ir pra esse jogo só de novo com o Pavon mal? Ou tentar alguma coisa diferente? Eu acho que ele vai com 3 zagueiros, tirando o Pavon, botando o Bright White um pouco mais pelo lado direito. O Grêmio tá definido, eu acho. Sem o Pavon. Vamos primeiro, então, para o primeiro tópico, que é essa questão do técnico Renato Portaluppi. Eu falei ali no início sobre esse material exclusivo, que já está em GZH, também na edição de 0 Hora. Vamos, então, com esse primeiro trecho, do Renato falando sobre
esse futuro dele, se ele já recebeu alguma proposta. Vamos ouvir. Tive propostas recentemente de 2 grandes clubes do futebol brasileiro, como eu obtive também a semana passada para o próximo ano, mas é que eu sempre falo, eu não estou preocupado com isso. Minha única preocupação sempre foi com o Grêmio e vai ser assim até o final do ano. Pensar no Campeonato Brasileiro, pensar naquilo que eu possa acrescentar para que a gente possa ainda, como já falei, beliscar, pelo menos tentar beliscar uma vaga na Libertadores. Tive propostas recentemente de 2... Tá aí, portanto, né, o Renato Portaluppi falando nessa entrevista exclusiva que teve com o Eduardo Gabardo, com o Marcos Souza, também os nossos colegas de GZH. E aí, CCD, vou começar contigo. Para mim existe a partir dessa informação, trazida pelo Renato, não é informação de bastidor, quem falou isso foi o Renato em uma entrevista. Preciso dizer isso, porque às vezes surgem notícias por bastidor, mas nesse caso aí não. O Renato deu uma entrevista, citou 3 clubes. Para mim tem uma mensagem que ela caminha muito próxima dessa informação trazida pelo Renato. A mensagem é: Renato quer renovar com o Grêmio, pelo simples motivo que 3 propostas de clubes, se ele por acaso tivesse acordado com algum desses clubes ou tivesse o interesse por algum desses clubes, ele não iria falar que isso seria discutido em dezembro, depois, e que o Grêmio tivesse, como sempre esteve, na prioridade do Renato. Então, para mim tem uma mensagem aí. O Renato dá o indicativo de que abre mais uma vez porta para ficar no Grêmio na próxima temporada. Não sei se vocês têm a mesma interpretação que eu, até gostaria de saber, mas para mim a mensagem disso é a mesma lógica dos últimos anos. Renato espera pela proposta para renovar com o Grêmio. Para mim é isso mesmo, porque um treinador do nível do Renato, pelo menos sondagem, ele recebe toda hora. Toda hora. Algum clube vai e fica sem treinador e pelo menos vai dar uma sondada. Tu acha isso? Tu acha que o Renato recebe sondagem? Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que ele ganhou 1,5 milhão. O Brasil sabe. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O cara que ganha 1,5 milhão num clube como o Grêmio, que tem identificação com ele, tu acha que alguém liga para ele? Eu te pago 2 milhões aqui? Não, mas eu não digo nem com valor, mas, por exemplo, até o empresário para oferecer, sei lá, vamos lá, o Vasco sem treinador. Vem cá, chega, não no Renato. Teve muitos clubes, né? Isso. Teve vários grandes ficando sem técnico, mas né? quem são os 3 clubes que ele diz, por exemplo? Mas só o exemplo do que eu falava pro CCD. Por exemplo, o Vasco tá sem treinador. Aí um empresário chega no empresário do Renato. Vem cá, o Vasco tá sem treinador. Posso oferecer lá? Tem chance dele sair do Grêmio? Aí o empresário do Renato diz, não, ele não vai sair do Grêmio até o final do ano e não vai sair. Esse tipo de coisa. Então, por isso que eu concordo contigo. O Renato falar abertamente sobre isso, ele tem, eu acho que é porque ele tem o interesse de ficar. Ele está demonstrando isso, ele está querendo falar sobre isso. Os clubes, assim, quando o Fluminense ficou sem técnico, saiu o Diniz, no Rio a informação de que o Fluminense queria o Renato, antes de acertar comando. Então deve ter chegado alguma coisa para ele. Era óbvio que o Renato não ia deixar o Grêmio com contratos, quebrar o contrato com o Grêmio e ir para o Fluminense se tinha Grêmio e Fluminense na Libertadores. Mas o Fluminense foi um clube que tentou ele. Tem um componente aí que eu queria colocar na discussão, que é o Campeonato Gaúcho e o Octacampeonato Gaúcho. Tá? Vocês acham que isso pode ser um agente motivador no atual estágio do futebol de Grêmio e Inter? O fato do Grêmio chegar ao octacampeonato? Mas se tiver, tá tudo errado daí. Não. É que o estar errado ou não é outra coisa. Mas eu tô dizendo assim, tu acha que pode ter isso na discussão? Eu acho que não. Eu acho que não. E esse meu achar que não é esperando que não. Não consigo dissociar uma coisa da outra. Acho que não e espero que não. Mas só para terminar sobre o Renato, eu acho que eu tenho uma outra visão também. A gente tem, eu vejo muitas opiniões do tipo, o Renato tá cansado e precisa descansar. Eu acho que também essa entrevista do Renato é o seguinte: o Renato não tá cansado, ele pode estar com a relação estremecida com o Grêmio, mas ele não tá fora do mercado, não. Na mesma entrevista ele começa a sugerir, no final da entrevista ele começa, hoje eu li toda a entrevista e vi toda a entrevista, ele começa a sugerir a aposentadoria. Né? É a primeira vez que ele não sugere, né? Ele diz que começa a ter isso no horizonte dele, né? Algo que 2 anos. E tal. Ano que vem ou no próximo. Isso, ele começa a sugerir. E tem uma imagem que agora eu vendo o Renato aí, que se o Schenck puder fazer para nós. O Renato veio trabalhar como treinador do Grêmio em 2010. Nós estamos em 2025, às portas de 2025. Bota essa imagem. Bota a imagem dele, treinador do Grêmio em 2010, e a imagem dele hoje. Tu diz um pouco da aparência também? Olha,
Mas a idade chega, né? Não, mas é que a idade chega, mas com a idade também o cansaço. A idade não é um mundo paralelo. Ele comenta sobre isso na entrevista, né? Ele administra também outros setores. Administra não, mas ele cuida também dos outros setores. Ele cuida, ele mesmo gosta Enquanto disso. existiu o Grêmio, olha só, enquanto existir o Grêmio, o Renato nunca vai estar aposentado. Mas eu não tô. Eu acho que não, como com o Foguinho foi assim, com o Filipão é assim de alguma maneira. Eu não tenho dúvida disso. Eu só estou dizendo que é natural tu olhar nos últimos 15 anos. O Renato esteve treinador do Grêmio por 13 temporadas. Em algum momento da temporada, ou chegando em setembro, ou o ano todo, tal. 13 de 15. É muita coisa. Olha lá. Para quem está nos acompanhando também no YouTube de GZH, nós temos nesse momento a foto do o Renato em 2010, treinando o Grêmio. Não sei se essa aí é exatamente de 2010, imagino que sim. 2010, essa foto. Tá o Lúcio ali atrás. E aí tu Conheceu o Lúcio pelo borrado ali? Reconheceu? Agora, se possível, coloca o CCD em 2010. Parabéns. Ah, CCD. Não vamos fazer isso. Alguém temos coloca o CCD. Tem uma foto. Vamos achar. É isso. Tem uma foto eu e o Renato maravilhosa. Tem uma foto eu e o Renato maravilhosa. Nós vamos buscar essa Aí imagem. tu vai Vocês olhar, eram amigos? A gente era tri-amigo. Voltaram a ser amigos Agora já? a gente tá amigo de novo. Tá de novo? Aí tu bota a foto e tu vai dizer o seguinte, o Renato envelheceu e eu não. Tá. Então tu vai ver, bota uma Estamos foto do buscando. mim do Renato, depois bota uma de kimono minha ontem, e aí tu vai dizer o seguinte, pô, você cedeu o Benjamin Button. Eu iria fazer uma piada aqui, mas eu te senti ofendido, não vou fazer. Não vou fazer. A gente vai buscar. Não vou. Olha lá! Mas tinha cabelo! CCD, eu sinto muito em te informar. Vai lá, Vini. Tu tinha cabelo! Eu sinto muito em te informar, mas os anos passaram. Essa aí não é a melhor. Mas tu tinha cabelo! Essa não é a melhor, diz o CCD. Então não é, aquela história que ficou careca com... Isso aí eu tô mais velho que hoje. O futebol, ele... Olha o tamanho. O CCD tu precisa pegar o microfone, né? E olha a gordura. E olha a gordura. Isso aí foi o pior momento da minha Cara, vida. essa é a imagem do Sextou. Esse foi o pior momento da minha vida. Quer dar Desculpa a detalhes? brincadeira, então. Não, eu fiquei aqui brincando, aí vem o CCD agora, usa o super trunfo. Não, pior momento da minha vida. E a gente fazendo piada aqui. Não, é que eu engordei, fiquei tenso. Quando tu trabalha nesse negócio, tu fica muito, tu apanha muito, aí tu fica muito tenso. Cara, eu comia muito, eu engordava 3 quilos por mês. Era uma estupidez, assim. Um pouco como é. Mas também aproveitar para trazer aqui os recados também de quem participa conosco na transmissão do YouTube. O Fernando Almeida Guimarães, claro que ele quer renovar. Onde ele vai ganhar 1,5 milhão e ter a liberdade que ele tem no Grêmio. Recado aqui do Fernando que nos acompanha. E também o outro Fernando, agora o Fernando Nando, Renato não vai ser demitido, vai classificar o Grêmio para Libertadores e vai sair com as glórias. Já dei escalação, vamos começar a falar dos assuntos por aqui. O primeiro deles, Renato no Cruzeiro. Gente, essa é uma informação do nosso colega jornalista Chico Garcia, que diz que o Cruzeiro tem interesse em contratar o Renato Portaluppi para 2025. E segundo o comunicador, as conversas já começaram, mas não houve uma proposta oficial ainda. Como é que te cai essa notícia, hein, CCD? Vai! Todos os anos, sem nenhuma exceção, a gente tem fortes especulações sobre possível saída do Renato ao final da temporada. Dessa vez, ela ganha um componente mais forte, porque ela vem de um clube que também, de alguma maneira, tem história com o Renato, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Além disso, o Chico Garcia, que é muito bem informado, que é um amigo que a gente tem, que hoje está brilhando em São Paulo, lá nos Donos da Bola, e em conteúdos do Grupo Bandeirantes, e também no seu canal do YouTube, é muito bem relacionado também com o mercado de Minas Gerais. Então ele tem fontes importantes ali. Eu não vejo nada de diferente na especulação, tá? Não vejo nada de diferente. Pelo contrário, eu vejo tanto Pelaipe quanto Alexandre Matos, que são os executivos do Cruzeiro, entendendo que com um investimento de nomes poderosos é preciso ter também um treinador com esse tamanho. Portanto, eu não vejo nenhuma surpresa nisso. Por outro lado, não tem nenhum
receio, não tem medo, não tem nada. Vai levar até Minas. Até porque o César já defendeu que o ano que vem tem que trocar o treinador. Tem que trocar. Para mim seria, inclusive, a forma menos traumática da saída. Tá, mas eu digo, e se fosse assim, algo para agora, assim, para levar já? Não, mas não é o caso. Não, eu acho que não é o caso de ninguém. Tá. Inclusive do próprio Cruzeiro, né? Do próprio Cruzeiro. Que, convenhamos, né? O Cruzeiro tá melhor que o Grêmio, né? O Cruzeiro tá na frente do Grêmio no Campeonato Brasileiro, tá mais vivo do que nunca na Copa Sul-Americana. Inclusive, o Munari defende que o Cruzeiro seja um dos finalistas, né? Da Sul-Americana, acho que sim, seja um dos finalistas, então não tabela. vejo. Por outro lado, tá tudo certo. Só é ambicionado, Kelly, quem tem moral para isso, né? Só que o Renato, e contra o Renato, pesa o seguinte: o Renato é um grande treinador do Grêmio. O último grande trabalho do Renato, além do Grêmio, foi o Fluminense, em 2007. O Flamengo ele não é considerado um grande trabalho do Renato, apesar dele ter ido para a final da Libertadores. Não é considerado pelos cariocas. Nenhum torcedor do Flamengo fala em Renato Carioca. Então é... Renato Carioca. É que eles chamam, né? Ah, não, eles chamam de Renato. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Eu sempre fui Portalupe, nunca fui Renato Gaúcho. Só pra nós, a imprensa aqui do Rio Grande do Sul. Cima é Renato Gaúcho. Exatamente. Eu sempre chamo de Renato Portalupe. Mas eu não vejo, e acho que seria a forma menos traumática do Grêmio terminar o ciclo Renato, o Renato indo para um grande trabalho. Tem um outro ponto positivo também, em cima da informação, me refiro, que é o alto investimento do Cruzeiro. Tá? E tem um detalhe, né? Quem é que treina o Grêmio? No ano que vem? É. Outro esse ponto que o Grêmio vai partir, não é a informação, tá? Não é a informação. Mas o Grêmio vai partir para um novo ciclo mesmo. O Grêmio vai buscar um trabalho de alguém que não tem nenhuma relação. O Grêmio, vou dar um exemplo ridículo, tá, Vaguinha? Essa linha caixinha, assim. Sim. Tá? Uma linha de um treinador português. Rui Castro. Eu não sei o nome, não é informação. Sim. Eu tô dizendo assim, vai ter o rompimento de ciclo. Acabou, vamos para outra. Eu acho que esse ponto que o César fala do investimento é um ponto interessante, porque vamos deixar de lado a idolatria, a relação Renato-Grêmio. Pensando no Renato treinador, e isso vale para Inter também. Grêmio e Inter estão deixando de ser os clubes mais interessantes para os grandes treinadores trabalharem. O futebol está cada vez mais caro, o investimento está cada vez maior. O Inter, a gente falou no começo do ano sobre ser a maior janela da história do Inter. O Inter investiu 90 e poucos milhões. Foi apenas o 8º clube que mais investiu em contratações. E o Grêmio investiu um pouco menos, né? Perto do Inter, depois com as contratações do meio do ano. Mas, ou seja, tem 7 clubes que investem mais que Grêmio e Inter. O Cruzeiro está entre eles. O Renato tentou trazer o Matheus Henrique de volta, o Cruzeiro foi lá e pagou muito mais do que o Grêmio podia pagar. Então, assim, para esses grandes treinadores... O Wallace também. O Wallace. Outros jogadores, Caio Jorge. E o Renato é um grande treinador. Pensando em ter um elenco para brigar por título de Libertadores, capacidade de investimento para ter time para brigar por título de Libertadores de Brasileirão, Grêmio e Inter estão deixando de ser os clubes mais interessantes para os grandes treinadores. Muito bem, olha os comentários que estão chegando por aqui em relação a esse assunto de Renato Portaluppi, sondado em outro clube, tá na mira aí do Cruzeiro, segundo o nosso colega jornalista Chico Garcia. O Vinícius Pereira Lupin diz: o Renato não vai embora, tem a 8ª taça do Gauchão para ganhar. Lucas Medeiros: Renato no Cruzeiro? Bem provável, pois tem jogadores que ele treinou. Wallace, Mateuzinho, Ramiro. Tá lembrando aí, né, dos ex do Renato Portaluppi. Gugu Colorado: Renato Gaúcho treinador há 30 anos e tem 3 títulos. Como assim, gente? Socorro. Nessa linha deve ser né? a Copa do Brasil com o Fluminense, com o Grêmio e a Libertadores, considerando... Não, acho que do Grêmio é Recopa, deve ser os 3 do Grêmio, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa. Deve ser a Copa do Brasil do Ele Fluminense. tá falando de 3 títulos, ele deve estar falando na carreira, porque ele tá falando de 30 anos treinador. Na verdade não, né? Porque 30 anos vai bater lá em 97, ele era jogador ainda. Só que... Ele começa a treinar no começo dos anos 2000, Madureira. Eu acho... É que daí tu desconsidera que ganhar outros, é difícil, esse é um ponto interessante, porque a gente pega os treinadores, por exemplo, o Roger, que tá treinando o Inter. Só que o tom dele é um tom crítico. É um tom crítico, totalmente. Se tu pegar esse tom crítico dele e transportar pro mercado, transporta isso... Tu vai ver que ninguém ganhou. E o medo do Grêmio, essa é uma teoria de Maurício Saraiva no Sala de Redação, dizendo que o Grêmio não pode ter medo de trocar de treinador. Vamos ouvir.
quero registrar minha inconformidade de que o Grêmio seja obrigado a se submeter por medo a uma figura que é tão espetacular como a sua estátua, mas é uma figura da história do Grêmio, que, portanto, é maior do que a estátua. Não dá para normalizar que o Grêmio não cogite trocar de treinador de medo de, ao não ter a sua estátua no ano que vem, eu acho que não é tudo medo. desande. Eu acho que o Grêmio quer isso. Dá. Vamos saber o que os meus consagrados acham sobre isso. Vocês acham que essa questão aí, né, enfim, que a gente levantou por Maurício Saraiva, pode fazer com que o Renato fique ou vá embora? Tem essa questão do medo? Essa é uma discussão que ela vira filosofia, né? Sim. Ela entra no campo da filosofia. Primeira coisa, as tomadas de decisão, elas são feitas no curtíssimo prazo. Qualquer tomada. E eu me refiro a curtíssimo prazo, considerando a história do Grêmio, né? Que vai fazer 121 anos. Então, não é o Grêmio que tem medo. Não é... é a posição política do atual dirigente do Grêmio com relação a uma tomada de decisão no último ano de gestão. Toda e qualquer ação feita agora, a repercussão dela é para agosto do ano que vem, para setembro do ano que vem. Então eu vejo a discussão com o Renato hoje, o Renato tem 15 anos de Grêmio já como treinador. Ele tem uma geração de gremistas. E isso consumiu muito os dirigentes nos últimos anos. Mas nós temos um fato novo, né, César? Me permita, eu acho que é importante até a gente fazer a atualização, porque ontem a gente repercutiu aqui a informação do Chico Garcia e há pouco a gente viu aí uma informação do Jorge Nicola, que é um jornalista também muito bem informado, e ele traz uma informação de que houve, na verdade, um oferecimento por parte do empresário do Renato, que é o Gauchinho, ao Cruzeiro. Escuta, vocês querem o Renato? Isso muda o contexto todo dessa discussão. Porque aí, o que tem? A parte do Renato dizendo que pretende ir para outro clube. Ou que pelo menos tem o desejo de sair do Grêmio para outro clube. A informação, inclusive, dá conta de que foi naquele período em que o Renato estava muito contestado aqui, né? Ela fala naquele período, que o oferecimento teria sido naquele período, né? E o Cruzeiro estava buscando treinador, né? Exatamente, o Cruzeiro também vivia ali uma instabilidade. Então, é que aí, voltando, né? O macro lá, que é o Grêmio o Grêmio como um ente, né? Como uma entidade, e o mundo real das pessoas. Que é o empresário dele, ele tá perdendo emprego, vamos tentar arrumar um emprego para ele. Então esse é um ponto. Ou talvez também porque já haja decisão por parte do Renato de não permanecer. E aí pode ter dito pro empresário, pode para 2025 procurar alguém. Aí não fecharia com a discussão, zona de rebaixamento, Cruzeiro procurando, eu acho que é muito mais em cima. Às vezes, Kelly, a gente deixa complexo algumas ações em relação às mais simplórias possíveis. Às vezes é bom a gente, que não é o caso de nenhum daqui, nenhuma das pessoas que está nos vendo, mas às vezes é bom a gente colocar na cabeça das pessoas que têm o cognitivo muito baixo. Às vezes é isso. Mas às vezes é bom simplificar. Simplifica. Entendi. O que é o simplificar? Ele vai perder o emprego. Então vamos achar um emprego para ele. Foi isso que fizeram aí. Não, tá, mas esse ponto, a questão do Grêmio. Eu acho que é boa a leitura do César. Foi isso é isso, ele está sendo ameaçado, a torcida, tem parte da torcida que não quer, daqui a pouco há uma contestação interna, vamos achar um emprego. E é função do empresário, né? É isso aí. Sim, é isso que o empresário faz, exatamente. Faz o mais básico. Não, a gente não pode tentar sempre... Eu gosto muito quando a gente fala no Grêmio geral, porque o Grêmio não pode. Mas quem é o Grêmio? Boa pergunta. Quero mostrar para vocês rapidinho, antes da gente ir para o próximo tema, a coluna do Pedro Ernesto Denardim, em que ele fala que o Renato não deve ficar em 2025 no Grêmio. Ali diz, o clube não pretende renovar com o Renato Portaluppi para o ano que vem, mesmo se melhorar a campanha no Brasileirão. Colocando aí o tricolor na zona da Libertadores, o treinador não terá seu contrato prorrogado por mais uma temporada. Informação dele, Pedro Ernesto Denardim. Eu sei. Também entramos aí no mundo dos mortais. O trabalho do Renato esse ano não merece renovação.
Só que o Renato não é um treinador qualquer. A discussão, Renato, ela é muito mais ampla. Ela tem a ver, inclusive, com a tomada de decisão política. O ponto sobre o Renato que me parece é depois dessa temporada ruim, o Renato só não foi demitido até agora porque é o Renato, né? Qualquer treinador que tivesse a campanha, que o Renato, se não fosse o Renato, tinha sido demitido 2 vezes já nesse campeonato. O Grêmio perdeu. Com as campanhas que o Grêmio está fazendo. Nas primeiras 15 rodadas, o Grêmio perdeu 10 jogos. Nenhum treinador seria. Nenhum treinador. Então vamos lá. O Renato resiste esse ano porque é o Renato. Só que o Renato não resistiria a um segundo ano ruim. Então o Grêmio, ao renovar com o Renato, se ano que vem as coisas não andarem, com certeza o Grêmio vai trocar de treinador no meio da temporada. Então, assim, ele já é um treinador que começaria 2025 desgastado, né? E aí tem que ver se vale a pena isso. O Renato Portaluppi. E uma pergunta, ele manda no Grêmio? A gente recuperou aí uma fala do Romildo Bolzan em novembro de 2022, ex-presidente do Grêmio, pedindo para o próximo presidente do Grêmio não entregar a chave da arena para o Renato. A gente mostra agora para vocês. Qual é o conselho que tu dá pro Odorico e pro Guerra para conseguir renovar esse contrato com o Renato? Seja correto com ele, franco com ele, cumpra o que prometeu e procure sempre ser, vamos dizer assim, provedor das suas necessidades. Só cuidado às vezes que a gente também tem que ter um pouquinho de cuidado nesse particular. Não entregue a arena para ele. Só isso. Hoje uma coluna, o outro foi lá e falou, porque quem manda no Grêmio é o Renato. Parem com essa maneira. Tá aqui o presidente, pergunte para o Romildo se um dia eu tomei uma decisão dentro do clube sem perguntar para o presidente do clube, sem perguntar para a diretoria do clube, sem perguntar para o executivo do clube. Se eu tomar essas decisões aqui, eu ia me dar um aumento todo mês. Muito bem, atualmente o presidente Alberto Guerra ele vem sendo muito criticado por deixar nas mãos do Renato a gestão de várias áreas ligadas ao futebol, como fazia o Romildo. Tem fundamento essa crítica, CCD? Aqui eu não gosto muito de falar do período que eu trabalhei no Grêmio com o Renato. Isso é uma balela do tamanho do mundo. Mas César? Porque, só um pouquinho, isso é balela. Por um motivo muito simples. A caneta tá com o Guerra. A caneta esteve com o Romildo. Não entregar a chave, permitir que mande, é culpa de quem tem a caneta. Tu não pode colocar no colo, ele manda. Ele manda porque deixam. O Renato, por exemplo, nunca comigo... Pô, gente, eu tô falando isso de coração aberto. Então o Romildo admite ali, o Romildo faz um meia-culpa. Não pode entregar, exato. Que ele entregou. Ele entregou. Mas aí agora só desculpa. Nunca! Gente, pode recortar. Não tem problema. O Renato fez qualquer ação sem construir ela, por exemplo, na época comigo, mas eu duvido que isso seja real, entendeu? A única coisa que me incomoda nisso é porque é uma maneira de tu entregar. É assim, ó. É a máxima do Homer Simpson. Quando dá errado, tudo errado, o próprio dirigente diz, não, mas o Renato manda, né? Foi o que aconteceu no Inter com o Cudê. A gente está indo agora para o próximo assunto, que é a influência da imprensa. No caso Renato, ontem, durante o Sala de Redação, você estava participando, Munari, o Potter ele trouxe uma reflexão que é bem importante. A gente vai ouvir esse trechinho agora do Potter, na sequência a gente fala mais sobre isso. O Diogo tá num evento e vem um cara da Bandeirantes pra ele assim, e aí, Diogo, beleza? Como é que estamos lá? Isso é o mercado. Isso é o mercado. Teve um convite, foi oficial, foi oferecido. Aí o Diogo falou assim, tamo aí na área, né? Mas sabe como é que é? O que é isso aí? O que é isso? Tem mau caratismo? Isso é o mercado. No meu caso, meio-dia isso aí, né? Num buffetzinho, assim, de meio-dia. Pode também, enfim, né? No restaurante que tu vai a cada 2, 3 dias, entende? Tipo assim, é que o futebol é a mesma coisa, só que a gente dá um peso, né? O Renato se ofereceu... Cara, o Renato vai em qualquer clube do Brasil. O Renato todo dia tá num clube de futebol, não tá? Ou tá no Grêmio, ou ele tá lá no Bragantino, ou tá no Cruzeiro. Os caras vão lá e falam com ele. O Renato acabava no jogo, o Renato chegava assim pros caras, o jogador assim, ó. E aí, meu? Chegava lá no Grêmio, lá, né? Chegava, não falava? Falava? Isso aí é o mercado. Perfeito. Belo exemplo do Muito Potter. bom. Definiu tudo. É exatamente isso que pode ter acontecido. E não tá errado. Se o Gauchinho fez isso, num momento de turbulência que o Renato passou, porque o Renato estava sendo contestado aqui.
Ele segue sendo contestado. A Keck tava pedindo a demissão do Renato. Nunca pediu a demissão. Não, tô brincando. A Keck não, mas o CCD pediu. O CCD tem uma posição que acha que o Renato não tem que continuar. Não, mas eu ouço a Rádio Gaúcha, a Keck entrevistar os torcedores, e aí, não dá mais. O Renato não aguento mais. Tem que trocar e não sei o quê. Bom, o que o empresário tem que fazer? Sondar o mercado. Para arrumar um emprego pro profissional que ele representa. E não tá errado isso, gente. Não tá errado. Apesar do Renato estar empregado, cara, faz parte exatamente isso. O Potter utilizou um exemplo de um almoço. E aí, como é que tu tá lá? Pegou o Diogo Oliveira como exemplo. Como é que tu tá, Diogo? É assim. Daqui a pouco o cara que tem um trânsito legal, sei lá, não sei se o Gauchinho tem jogador no Cruzeiro, deve ter um jogador na base do Cruzeiro. Passou lá e conversou. O Cruzeiro tem o Paulo Pelaipe. Pô, e aí, como é que tá lá o Renato? Vai ficar? Não vai? Pois é, tem aqui essa situação. Pronto. Aí, como chega isso no jornalista, é que tá o detalhe. Como chegou pra ele e como ele trabalhou essa informação, é que tá o detalhe. E aí eu acho que tem a influência sim, porque daí se transforma numa notícia que não é pra vazar. Até porque... Que talvez não seja assim, né... algo oficial e que é transformado porque o futebol é assim. Não é um papel timbrado lá com a proposta e tudo mais, mas assim, tem um peso por se tratar de Renato também, né, Vaguinha? É um personagem, qualquer coisa que se fale do Renato repercute na torcida, repercute em corneta também. Claro, e né? eu vou te dizer... o Renato tá se oferecendo aí. O Renato combina com o Cruzeiro, já jogou lá, acho que o Pedrinho gosta dele também, né? Então, eu acho que assim, faz todo sentido. Por aquilo que o Renato falou na entrevista, pelas especulações, pelo fato de o Cruzeiro estar sem treinador, tá um técnico que é efetivado, mas é interino ao mesmo tempo, então faz sentido. Bom, a gente vai para o outro ponto, assim, eu acho que isso é muito também da nossa cultura do Brasil disso, né? Tu pega, por exemplo, o Klopp anunciou que ia sair do Liverpool meses antes. No final da temporada... vou sair depois de, sei lá, 10 anos, 12 anos. E foi uma coisa natural. E anunciou, se definiu um novo treinador e seguiu. A gente não consegue no Brasil chegar a um ponto do Renato e do Guerra dar uma entrevista também dizendo, chegamos ao acordo que o Renato fica só até o final do Brasileirão. E acabou. Eu não vejo isso acontecer. Não tem como fazer isso no Brasil. Não. Então, também, e nós, imprensa, nós temos culpa nisso, né? Porque perde 2 jogos. Viu? O Renato não tá mais Não tá mais com a cabeça aqui. Os jogadores sabem que ele não vai ficar, então também não estão mais preocupados. Então, a gente, de alguma forma, obriga as pessoas do futebol a mentir. Né? Porque todo mundo pode saber o que tá acontecendo, mas nós não pode dizer a verdade. É esse Renato que se disse em cima do muro em uma entrevista exclusiva ao Marcos Souza, de GZH. Ele revelou algumas situações como, por exemplo, estar em cima do muro se fica ou se sai do Grêmio no ano que vem, justamente em função das vaias que andou ouvindo num jogo ali, no último jogo na Arena. Eu queria, e até aqui, Vaguinha, falar muito, eu quero citar a interpretação de texto. Tá, eu quero dizer que a gente tem a fala do Renato. Tu quer ouvir primeiro ou tu quer começar? Eu acho que a gente tem que dar ênfase para a última frase dessa resposta que começa com o sexto sentido dele. Tá, isso mesmo. A última frase. Tá. Vamos lá. Esse trecho que a gente tem? Vamos lá. Não, é que aí para aí, mas tem o finalzinho. Vamos ouvir, então. Hoje, no seu sentido, estou em cima do muro. Estou em cima do muro. Eu fiquei muito triste quando eu soube. Eu fiquei triste, não vou negar, nem precisava tocar nesse assunto aqui, até por isso que eu digo, não consigo ficar triste. Fiquei triste que falaram que a torcida me vaiou. Vaiou no início do jogo? Então, você quer que faça o quê? Eu entendo o torcedor. Nós perdemos o Grenal, nós temos a Copa do Brasil e da Libertadores. Ok. O Renato tem culpa? Tem culpa. Tá bom. O mato assim no peito. Muito bem, ouvimos e agora vamos entender melhor, vamos ter uma aula de interpretação de texto com César Cidade. Que, na verdade, tem um pouco mais longo. O que eu quero colocar é que o Renato, em determinado momento, que a gente tem que pensar no futuro, não adianta muito a gente olhar para trás. Em determinado momento, Vaguinha, o Renato coloca que o torcedor irá definir o seu futuro no Grêmio. Ele fala isso. Dito isso, Vaguinho, tudo que nós falávamos até aqui ganhou um novo componente. Quando o Renato
coloca pra alguém o destino dele, ele diz que ele quer ficar. Sim ou não? Bom, se ele vai ouvir o torcedor, e o torcedor disser que sim, ele vai ficar. Se não, ele não fica. Por que eu chamo... Agora, por que eu chamo... Só um pouquinho. Antes Tá, mas disso, o presidente, o que o presidente faz no Grêmio? Antes disso tem a definição da direção. O presidente faz o quê? Para chegar a essa entrevista, já tem um convite para ele ficar. Não, eu acho, eu nem quero ir tanto em alguma coisa que a gente pense, assim, eu tô pegando só a ideia dele. O que tinha na cabeça de todo mundo era que o Renato, de alguma maneira, estava cansado. Nós, inclusive, ouvimos muito isso em especulações. O Renato estava cansado, que ele não tinha mais... que ele iria descansar no início do ano, que ele estava estafado com um ano desgastante que nós tivemos. Só colocando, só quero colocar mais 2 ingredientes aqui. Porque eu acho que essa informação, ela muda todo o cenário. Porque ela entrega para a diretoria a necessidade de dizer, tu fica ou não. Independente da vontade dele. Algo que não estava no cenário. É surreal isso, cara. Mas é diferente. Surreal. É que todo treinador quer ficar. Quem é que decide quem é o treinador de um clube de futebol? É diferente. É a direção, Tá, gente. eu sei, Wagner. Mas Conceitualmente assim, ó, é. isso, Mas por que se que eu tinha coloco... uma dúvida de que o Renato, se ele tinha ou não a ideia de ir embora, se ele estava saturado ou se Acabou. ele não estava, ele disse que não. Isso. Ele disse que teria um contrato vitalício com o Grêmio. Isso não é uma questão. Então, Essa é a grande discussão. A grande discussão é essa. A partir do momento em que o Renato dá essa entrevista, ele muda o cenário. Não é o Renato que vai, de alguma maneira, aliviar a discussão com a diretoria. A diretoria é que vai ter que decidir. Não, mas ele deixa entender que se, por exemplo, o Grêmio continuar mal e ele for vaiado na arena, que ele pode desistir por porque isso. aí o torcedor tirou ele. Isso. Bom, É isso o que ele Renato diz. sempre foi um cara de muita personalidade, tá? Neste episódio, tudo que ele tá fazendo é entregando e não decidindo. Ele entrega pro torcedor. Pra direção. E joga pra direção a responsabilidade. Eu ganhei aqui 2, 3 jogos, ganhei do Juventude e tal, a torcida me aplaudiu. Agora é com vocês aí. É isso aí. Mas ele não decide. Isso. Se ele tem convite, ele não diz eu isso. acho que ele não tem convite, tá? Não. Essa entrevista deixa claro que ele vai ficar, porque ou não teve um convite que agradou ele, que faça ele querer sair. Mas isso já por isso é que é legal. Olha a função, olha a diretoria. Quanto tempo falta para acabar a gestão? 1 ano. Qual o treinador de ponta aceita o contrato de 1 ano no futebol brasileiro hoje? Me diz um treinador dos nomes importantes que aceitaria um contrato de 12 meses para treinar um clube como o Grêmio. Quais são os nomes importantes que estão disponíveis? Não é importante. Tô dizendo, tu vai lá, o que fala, que é zero a possibilidade, tá? O Hernan Crespo. Falei com um agente dele ontem, é zero a possibilidade. Falou com o agente do Crespo? Falei. E aí? Ele tá indo ele quer ficar mais perto da Itália, ele tem uma relação muito forte. Ele tem filhos que moram lá. Ele tem filhos que moram lá, e são italianos, inclusive, Sim. são 3 filhas, né? Isso. E não é aqui o destino do Crespo. Vamos pegar o Voivoda, do Fortaleza. Tá? Não vai ser Fortaleza por conta Vamos dizer, terminou o ciclo lá, tô livre no mercado. Esse cara aceitar. Esse cara não aceita 1 ano. Sim. Então, isso coloca um ingrediente maior ainda. E é isso que eu quero que... o Renato ontem, sabe o que ele fez? O Renato ontem criou uma enquete. Ele criou uma enquete. Na rede social dele? Não, ele criou, através da pergunta dele, ele criou uma grande enquete entre gremistas, que será solucionada, inclusive, por algo que ele não vê. Não, é mais ou menos a enquete que a gente criou aqui, né? A gente sabe acham que fica ou que não tu fica? Tu viu qual é o termômetro do Renato? O termômetro do Renato é o estádio. Isso. Não é a rede social, não é o Segue o Fio, não é os influencers, ele nem vê. Não é o Segue o Fio, é ótimo. Não, mas ele não vê. O que ele disse ontem é que a torcida no estádio. Sim. E aí é o seguinte, isso que eu quero colocar para vocês e encerro aqui a minha participação. Como é que foi a vaia? Foi dividida. Não foi uma vaia uníssona. Não foi. Teve vaia. Teve vaia, teve. Meio a meio. Eu tava lá. Teve vaia e teve aplauso. Qual jogo foi? Foi o Goianiense, depois do Grenal. Quantos mil torcedores? Tinha 30 e tantos, 37. Mas assim, quando a gente fala, tá falando do treinador. Só que agora o Renato botou um componente novo na vaia. Cara, olha só. Ele criou... Tu não acha que ele criou enquete? Rapidinho, Kelly. Que continue assim.
que continue tudo assim no Grêmio. Não existe nenhum processo profissional de escolha de direção, de comissão técnica nova, que continue assim. Mas eu acho Se o Grêmio vai decidir pela vaia da torcida quem vai ser o treinador, que continue assim. A torcida colorada agradece. Eu preciso te dizer o seguinte. É surreal isso. Eu preciso te dizer. Aí aqui o Thiago vai olhar ali, o Thiago e a Amanda vão olhar ali o chat e vão dizer, tira o Vaguinha aí, pode tirar o Vaguinha. Vamos tirar o Vaguinha, que isso? Isso não existe, gente. Olha, se a audiência pegar muito no teu pé, mandar muito aqui no chat que tu tem que sair do programa, tu te liga. Não é. Mas aí, tudo bem, mas aí a direção, se me demitir, vai estar sendo amadora. Porque ela tem que me demitir se eu tô falando bobagem, se eu tô chegando atrasado. E se tu não agradar o espectador, não interessa. Vaguinha. Não, mas aí é que tá, Kelly. Aí é que tá. Tá certíssimo. É outro assunto, mas tu tá certíssimo. A audiência não tá aqui vendo o meu trabalho, outro trabalho. Tô usando uma figura, não, mas entendeu? Eu tô gostando da tua análise. Agora, chegar aqui e dizer, não, tira a Vaguinha. Abre uma votação aí, vai dar 90% pra me tirar. Só que a direção não tá em cima disso, cara. Um clube de futebol... Chegar a esse ponto, mas vem cá, olha a discussão que nós estamos tendo, gente. Se a vaia da torcida do Grêmio, com 24 mil pessoas no estádio, vai decidir o treinador do Grêmio. Não, mas eu tô feliz da vida. Mas vem cá, o Renato... outro ponto, no sentido ninguém de que... Não é isso que vai definir, né, gente? Mas é que, de repente, será que o Renato... Que não? Não é isso. Isso é o que o Renato sugere. Não quer dizer que ele vai fazer... Não quer dizer que o Grêmio vai fazer. Então o Grêmio vai mudar. Porque até aqui tem sido assim. Quem decide as coisas no Grêmio é o Renato. Quem decide as coisas do Grêmio é o Renato. E ele se coloca, César, nessa entrevista como definidor da situação. Eu vou ouvir a torcida e eu decido. Não é bem isso que ele diz, mas enfim. Como que não é isso? Não foi isso, porque ele diz que isso passa... Só que ele entrega para a torcida uma enquete sobre a vontade dele. É isso que ele faz. Não, eu acho que ele não entrega não só sobre a vontade dele, ele entrega sobre uma possível decisão que ele possa vir a tomar. Sim, a vontade dele. A torcida dizendo sim, ele vai não ficar, né? Porque passa pela diretoria. A possibilidade de... O que eu defino... Uma enquete aí. Vaguinha tem que ficar no Segue o Fio, sim ou não? Vai ganhar 100%. Vai tomar 90-10. Pode abrir. Abre a enquete. Se eu fizer 10%, eu pago o churrasco pra vocês. Olha aqui, falando em enquete... Assim, a gente não tá considerando, sobre essa questão, assim, o Renato sabe de tudo isso. O Renato sabe que a direção do Grêmio não tem coragem de mandar o Renato embora ou de não renovar com o Renato se o estádio estiver aplaudindo ele. Ele sabe disso. Ele jogou pra torcida a decisão. Sempre foi assim. Não foi uma coisa que ele disse assim. Sempre foi assim, tu tem razão. Não foi assim, ele não tá com a torcida como termômetro. Ele tá jogando pra torcida porque ele sabe que a torcida vai decidir. Então, o torcedor que for pro estádio nos últimos 2, 3 jogos do Grêmio na Arena, o torcedor vai com esse pensamento de vaiar ou aplaudir o Renato de acordo com o que é pro próximo ano. E o Renato sabe que isso interfere na direção. Essa direção do Grêmio não vai ir contra a torcida. Se no último jogo tiver não Grêmio... Não é essa todas as direções, Munari. Todas as direções são assim. Foi o Odoni que demitiu ele? O Odoni foi o único que demitiu ele. Demitiu ele, no meio da temporada. E trouxe o Julinho Camargo, não foi? Olha as loucuras que os caras fazem também. Deixa eu dar uma parcial. Mas assim, o Renato tá jogando pra torcida porque ele sabe que a direção não vai contra a torcida. O que a gente tem? A pergunta é a seguinte: você acha que o Renato vai renovar com o Grêmio? 57% acham que sim, 43% acham que não. Tá dividida, assim, né? Claro, tem uma vantagem ali pro sim, vai renovar. Mas, ainda assim, eu considero que tá meio a meio aí a opinião do torcedor. Lembrando que a gente propôs essa enquete não com a vontade do torcedor, mas o que o gremista acha que vai acontecer. Já a gente vai abrir a enquete aí para saber se vocês querem que o Vaguinha siga ou não no Segue o Fio. Essa eu quero ver. Comentários por aqui. Marcelo Rebelo. Bom dia, é manifestação da torcida que ele quer? Ficou triste? Sinto muito, mas vai chorar diante da sonora vaia no próximo jogo. Que isso, gente? O torcedor quer humildade e trabalho. Márcio Krieger, sejamos sinceros, o Renato quer ficar porque viu que o mercado está se fechando para ele. Marcelo Borges, um abraço pro Vaga e pro CCD. Só para esses dois, tá, Munari? Pra gente não tem abraço. Tá bom.
O meu filho e eu conversamos com eles ontem num restaurante, muito simpáticos, por isso, entendi. Ah, exatamente o... Vocês Puxa, recordam esqueci o dessa nome do... O menino machucou o braço. Marcelo machucou o braço. Torcedores do Internacional que estavam no restaurante junto, eu e Vaguinha saindo. Gostam de ti? Não, eles falaram, olharam só pro Vaguinha, pra mim não olharam. Temos 2 pontos aí. Eles mas agora eu descobri, agora eu descobri que eles nos viram. Eu achei que eles só tinham visto o Vaguinha. Ah, tá. Vocês querem que eu seja profissional com vocês? De que forma? Passam-se 2 dias, a notícia que o cara deu, o idiota que deu a notícia, ele já fala no outro treinador. Ou um outro colega de vocês da imprensa fala em outro treinador. E fica por isso mesmo. O teu companheiro não inventou uma notícia agora que o Marte foi lá na sala do presidente falar com o presidente? É uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu tô aqui por educação. Mas antes de ir embora, eu vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes pro nosso torcedor também. Entendeu? Vou atacar também. Vou chamar de mentiroso. Vou chamar alguns de covardes. Vocês também têm família. Vocês também têm filhos no colégio. Vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. Ontem, ao longo da entrevista, o Renato algumas vezes falou que hoje eu tô calmo. O que vocês acham dessas manifestações do Renato e do tom que ele está levantando aí com os jornalistas? Se a gente quiser fazer uma avaliação do que ele falou, simplesmente, do tom que ele usou, da dificuldade, enfim, a gente pode fazer. A gente pode fazer um retrato de ontem. Mas não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é uma conduta. O Grêmio... Só assim, César, desculpa te interromper porque estava preparando a tese aí. Não tem problema. Acho que a gente tem que sublinhar. O Renato fez uma ameaça Isso aí não... a jornalistas e a filhos de jornalistas. Vocês têm filhos. Como é que sabem onde estudam? Cara, eu sempre tive uma ótima relação com o Renato quando eu era repórter da Band, repórter do Fox Sports. Ótima relação mesmo. E confesso pra vocês que eu gosto do Renato, gosto do estilo do Renato, do lifestyle do Renato. Mas, cara, só um pouquinho. Chega. Ele fez uma ameaça a jornalistas e a filhos de jornalistas no mundo do jeito que tá hoje. Com o maluco que tem, sim, dentro da torcida do Grêmio, dentro da torcida do Inter, dentro da torcida de todos os times do futebol brasileiro. Tá cheio de maluco. Daqui a pouco o cara sai. Pô, o Renato me autorizou. Como assim, cara? Só um pouquinho. É sobre isso, é exatamente sobre isso, Vaguinho. Exatamente sobre isso. E aí tu tocou no ponto que era a base da minha tese, que é o autorizar. A gestão, o Grêmio, assim como o Inter, a gente pode falar dos dois, porque há pouco tempo a gente viveu, não consumimos merda no Inter. Há muito pouco tempo. E isso vira uma briga ideológica, os que gostam e os que não gostam. Vira uma briga. E é sobre isso que a gente tem que tocar. O Renato não pode ser autorizado pelo Grêmio a sentar com um painel de patrocinadores atrás e ameaçar alguém. Ele não pode fazer isso. Ele não pode. O Grêmio autoriza, e quando eu falo que nós não podemos pegar pontualmente a entrevista de ontem, apesar de eu concordar com o Vaguinha que ontem foi mais grave, nós não podemos fazer isso porque um dia antes, o presidente do Grêmio, ele autoriza qualquer crítica quando ele chama filho de chocadeira uma pessoa. E aqui não é... Não, descambou o negócio. Descambou o negócio. O negócio virou o fio. Virou o fio. E aqui não é... Embate entre jornalista e profissional ou dirigente. Gente, isso é histórico. Isso é histórico. Acontece desde 1970, 1960. Agora, esse tipo de situação, de ofensa num dia e ameaça no outro... Não, e mais, a gente vive numa sociedade, num mundo, né, num momento em que existem muitas... Porque ele fala ali em algum momento, né, sobre as notícias falsas, sobre as mentiras. Existem muitas notícias falsas. Sabe, vocês vão dizer, bom, mas o jornalista tem que apurar, o jornalista tem que verificar. Sim, tudo isso, sem dúvida alguma. Mas, quando tu estás diante de uma notícia falsa, será que a postura mais adequada é essa? A notícia falsa... Se é a notícia falsa, ela morre nela mesma. Simplesmente diz, é mentira.
Na terceira vez que aquela fonte traz alguma mentira, acabou a credibilidade. Então, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é uma conduta de comunicação e é preciso dizer, infelizmente, ela está entrando fortemente no futebol, mas ela não está no futebol. Ela é uma conduta de sociedade. Nós estamos trabalhando por engajamento e por nicho. E é isso que me preocupa. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu não acabei a pesquisa ainda. O Grêmio tem 8 milhões de torcedores. 8 milhões de torcedores. Destes 8 milhões, se comunicam diretamente com o Grêmio cerca de 800 mil, 10%, que são o que a gente pode chamar de heavy users, os caras que todo dia consomem alguma coisa e tal. Esses nichos, pequenos nichos, e eu vou usar o meu canal do YouTube, que é um pequenininho nicho, que tem um vídeo lá de 20 mil, um outro vídeo de 25, um outro vídeo um pouco mais, um outro vídeo um pouco menos. Eu não me comunico com o torcedor do Grêmio. Eu me comunico com um grupo de pessoas que gosta de me ouvir. E quando tu aprende isso, tu começa a dizer, quando o Grêmio fala, o Grêmio não fala para mim. O Grêmio precisa falar para 8 milhões de torcedores. Agora, andando no carro em Porto Alegre, tem 640 mil carros andando em Porto Alegre. Neste momento, 640 mil carros entre Porto Alegre até Novo Hamburgo, na rua. Destes, 60% estão na Rádio Gaúcha. É preciso ter responsabilidade quando tu lidar com massa. E o que está acontecendo no Grêmio é uma comunicação de nicho, onde o Grêmio está falando com quem odeia engajado. Ou seja, eu preciso do inimigo para fazer com que a minha narrativa vença. E é isso que o Grêmio está fazendo. Vamos pensar um pouco mais longe. 8 milhões. Esses aí, Renato Portaluppi e Alberto Guerra, estão rebaixando o Grêmio. Por quê? Porque eles estão começando a tirar esses 8 milhões do centro do que o Grêmio passa para a sociedade. O Grêmio é muito maior do que esse tipo de raciocínio. Não parem de gostar do Grêmio por causa disso. Polêmico, gente. Renato Portaluppi xingou ontem o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, o Rogério Amaral. Ele disse que a imprensa também tem parte de culpa nas vaias que ele levou, o Renato, e também que os jogadores andam levando de vez em quando. Então vamos acompanhar a fala do Renato e depois a gente vai pro debate aqui no Segue o Fio. Rogério Amaral, é isso mesmo? Esse é um débil mental. Esse é um idiota. Esse é um idiota, pela nota que ele ajudou a escrever lá. Eu vou falar por quê. Sabe por que você é um idiota, Rogério? Porque, infelizmente, o caso que teve ano passado, acho que foi ano passado, lá no Beira-Rio, com um cidadão com uma criança no colo, na briga, ele brigando dentro do Beira-Rio, dentro do campo, com os jogadores do Internacional, o cara com a criança no colo, hoje ele é associado da ZEG. Você quer que eu ponha no meu Instagram os vídeos que estão saindo durante a semana sobre mim, sobre os meus jogadores? Mas são críticas de campo ou são críticas pessoais? Pessoais. O que você acha? Se agora você fazendo essa pergunta para mim, eu falasse para você, estou dando um exemplo, hein? Pergunta aí o abobado. Fala, abobado, pergunta aí. O que você acharia disso? Sim. Falta de respeito. Bom, então pronto. Então você vê o teu colega que fez essa semana aqui com o Vila. E chamou ele 4, 5 vezes de abobado. E aí eu pergunto, vocês querem respeito? Bom, mais uma vez a gente vê aí declarações do Renato, muito na bronca com a imprensa e dessa vez dando nomes, né, nessa entrevista coletiva. Claro que a gente sabe que os repórteres foram perguntando até para entender, né, por que o Renato seguidamente está tão irritado disparando contra jornalistas. E aí a gente tem a oportunidade de ouvir ele mais uma vez. Eu acho, ontem na Gaúcha, depois do jogo, eu acho que chegou a hora de tentar dar uma trégua nisso, né? Ninguém tá ganhando com isso, o Grêmio tá perdendo engajamento, o clube tá rachado, é um conflito sério. Eu acho que se a gente discutir imprensa versus Renato, eu não sei, é diminuir. Eu fiquei pensando ontem, o Grêmio tem 8 milhões de torcedores. Quantos torcedores do Grêmio, de fato, estavam preocupados com a briga do Renato com o Rogério Amaral? Sinceramente.
Nem sabem que o Rogério Amaral é presidente da SEG. Entendeu? Abre uma enquete aí. Você sabe o que é a SEG? Entendeu? Tem isso também. Aí Começa tu fica por aí. pensando, a gente dar um espaço para um conflito que não agrega nada, entendeu? Que não tá agregando nada, que é difícil, que é complicado. E assim, né, César? E eu acho que tá começando apenas, sabe? Eu acho que tá começando, eu acho que é uma coisa muito mais estrutural, uma coisa que tá também na política no Brasil, essa coisa do eu contra eles contra mim. É um negócio muito mais sério, muito mais de comportamento social. E na verdade, eu fico triste com isso, né? Eu já fui citado em coletivo pelo Renato, já me chamou de recalcado. Aí esse ano chama outro, aí no outro ano chama outro. Não sei quem é que ganha com isso, sabe? O Grêmio eu tenho certeza que não ganha, porque eu já vi muito torcedor do Grêmio que fala comigo, cara, eu larguei, não quero isso pra mim, não quero briga, eu quero paz, futebol pra mim é entretenimento, não é conflito. Então eu tô vendo isso. É uma pena que o Grêmio tenha caminhado pro que o Vasco fez em determinado momento, né? O Vasco, em determinado momento, na gestão Eurico Miranda, que ganhou e perdeu no Vasco da Gama, o Vasco virou um clube antipático. E o Grêmio está tomando esse lugar graças a esse tipo de tomada de decisão do clube. O Grêmio não tem comando, o Renato decide o que fala, a hora que fala, do jeito que fala. E aí, Munari? É que assim, esse conflito, o Renato e o presidente da SEG, o Rogério Amaral, ele já é uma consequência, né? Porque a SEG emitiu uma nota depois das declarações do Renato contra o Cruzeiro. Então não é o conflito no inicial não é esse. Tem uma bronca anterior do Renato. Aí o Renato citou que eu acho que o Renato ele tem razão quando ele fala do tal vídeo, chamando o Vila Sante. Realmente não tem que ter desse lado do balcão esse tipo de coisa. Mas assim, aí é uma questão que é muito mais fácil ele chegar e falar... Que eu não vi esse... Não, eu vou até falar, um cara que até que eu gosto, o Edu Andriotti da Grenal, que é identificado do Grêmio, que ele chama, depois do gol contra o Cruzeiro, do gol do Cruzeiro que a gente mostrou que o Vila Sante falhou, e ele fala que o Vila Sante é uma bobada, ele diz, eu sempre digo que o Vila Sante não joga nada, que o torcedor gosta, idolatra, mas ele tá sempre mal posicionado, daí estava assim, ó, bobado ali. O Edu, eu até gosto. É que assim, tem uns termos também realmente que também da nossa parte não precisam ser, não tem que ser utilizado. Acho que o Edu errou ali, do jogo o Renato reclamar. Tá, assim, mas o Edu é o cara que tem um filho chamado Renato em homenagem ao Renato. Tá, então, é o cara talvez que mais defenda o Renato que a gente tem no Rio Grande do Sul. Vamos embora pro dia D do Renato, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Os guris já têm algumas informações aí dos seus contatos, das suas fontes, das suas apurações. Mas eu quero saber de vocês, assim, como é que será, qual é a sensação que fica desse fim de ciclo, se de fato ele for confirmado com a saída de Renato Portaluppi, como vocês já adiantaram que é o que deve acontecer? O Renato sempre saiu do Grêmio, eu não vou nem cogitar, César, 2021, que o Grêmio cai na Sul-Americana, é 21? Isso, né? 21, ele perde a Copa do Brasil, cai na Sul-Americana, e ali o Renato tava com Covid, tava no hotel... tinha toda uma situação, o Grêmio... Cai na pré-Libertadores, o Grêmio... Sul-Americana é depois com o Filipão. O Grêmio cai pro Del Valle, o Grêmio vai jogar com o Del Valle, não sei se vocês lembram, o Grêmio vai jogar com o Del Valle, o jogo não pode ser lá, o jogo é em Assunção, o Grêmio fica viajando pela América. A gente tava num cenário de Covid, esse momento eu não vou citar, até achei uma crueldade a demissão do Renato, o Renato estando com Covid trancado num hotel. Mas de todas as saídas do Renato, essa é que ele sai com os piores resultados. O Renato sempre levou o Grêmio, isso ele sempre falou, ele foi vice-campeão, vamos lá, 2010, 2013, depois ele volta para aquele ciclo vitorioso e voltou agora para subir não, o Grêmio já estava subido, né? Ele voltou por uma manobra, para mim foi uma manobra política de tentar salvar uma eleição, e o Renato é vice-campeão no ano passado, e esse ano o Renato foi o pior Renato de todas as 4 passagens dele pelo Grêmio. Ele sai muito mal. Ele sai muito por baixo. O Renato vai precisar tirar um tempo para ele. Ele tá no limite dele, a gente percebe que ele tá no limite. O Renato não é esse cara. O Renato é um cara gente boa, o Renato é um cara leve. O Renato, ele absorveu o espírito carioca para ele, né? Ele é o cara de Guaporé mais carioca do mundo. Só que o Renato precisa de um tempo dele e não tá saindo bem do Grêmio, nem tecnicamente, e nem também de cabeça. Eu acho o futebol, ele mudou muito de 2019 para cá no Brasil. E o Renato não conseguiu ler isso. Demorou para ler. E o Grêmio tá pagando isso e o Renato tá pagando também por isso. Essa coisa do boleirão, ele não tem mais espaço.
E por isso a minha ideia é de preservação, né? A informação que a gente tem, de alguma maneira, o Grêmio foi dividido ali, inclusive a informação é que o Brum gostaria da permanência do Renato e ficaria dessa forma. Então a tendência nesse momento é dessa informação do Léo, de total rompimento com todos os processos terminados. Quem é que tu contrataria, Léo? Tu que é especialista em análise de treinadores. Quem que tu contrataria? Tem bons nomes no mercado. Eu buscaria um técnico estrangeiro. Eu não buscaria um técnico estrangeiro. Eu buscaria um técnico estrangeiro. O mercado está dizendo isso. A final da Libertadores foi com 2 estrangeiros. O campeão brasileiro deste ano tem um técnico estrangeiro. Mas tem algum disponível? A Argentina produz muito técnico. A Argentina produz muito técnico, os cursos da AFA são reconhecidos na UEFA, esses caras... E o argentino, ele é desprendido, talvez até pelo idioma, ele sai, ele bota a mochila nas costas, ele sai, ele vai trabalhar em outros países, ele vai trabalhar na América do Sul, no Peru, no interior da Bolívia, ele não tem esse prurido que tem o brasileiro, até porque o mercado brasileiro paga muito, então pra que eu vou me meter no interior da Bolívia se eu ganho aqui no Brasil um salário altíssimo, tanto que eles estão vindo para cá. O Hernan Crespo, para mim, seria um bom nome, é um cara que já conhece o mercado brasileiro. Ele estava no mundo árabe. Saiu, né? Um outro técnico que eu gosto é o Heinz, tá? É um cara de liderança. O cara fala, mas tem a dificuldade do Heinz não conhecer o mercado brasileiro. Vai chegar, vai se adaptar. O Grêmio precisa de um técnico que chegue rapidamente, absorva o que é o clube, o que é o mercado brasileiro, o que ele vai viver. Ele precisa ter um contexto histórico desse gauchão, e entender que esse gauchão vale uma Copa do Brasil, um Brasileirão e uma Libertadores. O gauchão tem esse peso esse ano. Tanto é que o Inter está se preparando. O Roger disse isso, o D'Alessandro disse isso no sala de redação, o Grêmio sabe que é o momento de fazer história, e eu acho que o Guerra ele vai botar as cartas na mesa e vai ter uma mínima margem de erro, porque é a chance do Guerra de colocar o nome dele na galeria dos presidentes campeões. Muito bem, tem várias pessoas participando aqui com a gente no Segue o Fio, mandando seu comentário e falando sobre esse momento do técnico Renato. O Maurício da Luz Colar diz: pelo amor de Deus, o Renato tem que sair. Chega, temos que virar essa página. O Grêmio precisa trazer um técnico para organizar o time. Matheus Moura Martins: Renato é muito esperto. 1,5 milhão para dar migué em Porto Alegre. Jefferson Bradfish diz que o Renato não fica porque ontem ele foi ridículo. Tá aqui a nossa audiência mandando um pouquinho da sua opinião em relação ao Renato. Leandro Cardoso da Luz diz: bom dia, não estraguem minha segunda-feira com a permanência do Renato, pelo amor de Deus. E aí, depois de todos esses comentários que a gente está vendo e recebendo, o Rui pergunta: será que vocês, jornalistas, não estão exagerando demais nas críticas com o Renato? Em uma frase, Léo, o que tu acha? Não. Uma palavra. Rui, 106 gols em 2 campeonatos brasileiros. Não, a gente não tá... E o Renato não corrigiu esse problema. A gente não está exagerando. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças no Grêmio. E eu vou dizer para vocês, além do técnico Renato Portaluppi, o Antônio Brum também deixou o cargo. E ainda, os preparadores de goleiros Mauri Lima e Enio Oliveira, os preparadores físicos Mário Pereira e Gabriel Alves, além do Marcelo Salles e do Alexandre Mendes, auxiliares técnicos do Renato Portaluppi. A gente tem um trecho do Renato antes de começar as discussões por aqui, porque ele também se manifestou e a gente escuta agora. Eu não poderia deixar de falar do meu grupo. Um grupo excepcional, que nos momentos mais difíceis sempre estiveram juntos e nunca tivemos. Tivemos um problema sequer, é difícil ter a camisa do clube. Sempre procurei defender a instituição. Agora ele volta à galeria dele, que é de um excepcional jogador, um excepcional treinador, o ídolo maior do torcedor do Grêmio, e tudo bem.
E a vida é isso, né? A vida é isso. Eu prefiro o Renato na galeria dos ídolos do que no comando do time. Acho que o comando do time nos últimos anos precisa muito mais do que o Renato estava apresentando. Mas isso não diminui a força do ídolo, Renato, do que ele representa. E agora ele retoma a sua condição de ídolo e acho isso muito importante para ele, pro Grêmio e para os gremistas. Não sei se a partir de agora a gente vai conseguir, de alguma maneira, sair desse ambiente, mas que vai ser bom pro Grêmio, vai. E aí, Léo? O último trabalho do Renato no Grêmio não foi bom. O Renato teve o desafio de montar um time e um time do zero. Ontem eu estava ouvindo a entrevista do Bruno, em determinado momento ele disse, olha, a gente assumiu um time que vinha da Série B, tivemos que remontar o grupo. E um time que começa do zero tem que ter a mão do técnico. E a gente não viu tanto a mão do técnico do Renato. Ele buscou uma ideia que ela não era aplicável com aqueles jogadores. O Renato perseguiu até metade desse ano o Grêmio de 2016 e 2017. Tanto que quando o PP vem, o PP é o novo Maicon, eu vejo o Maicon. Não tem Maicon. O Grêmio ficou buscando um Ramiro 7, 8 anos. O Ramiro é o jogador que mais deixou saudade na história do Grêmio, eu acho. O Grêmio ficou buscando o Ramiro, todo mundo era Ramiro. Eu preciso dizer, Léo, dentro do teu raciocínio, que nós não estamos falando de um trabalho de 6 meses. Nós estamos falando de um trabalho de 2 anos. O Grêmio não arrumou um time em 2 anos. Tem treinador que arruma o time em 2 meses. O Grêmio levou 2 anos e não tem um time. Tanto não tem um time que a tendência, né, Léo, é de completo desmanche. Né? Principalmente na parte defensiva, onde o Grêmio teve mais problemas. Então, o desafio do Renato de montar um time, de começar um time. Até ontem eu disse isso aqui. O Renato sempre... Eu não sei se foi aqui ou se foi no salão. A gente fala tanto, né, César? Eu não sei se... assim, quando ele assume lá atrás, em 10, em 13, tinha uma base. Ele melhora a base. Ele melhora. Mas, assim, tinha uma base. Agora não. Agora era o time dele. E o time dele não teve forma, não teve ideia, não teve conceitos claros. Tanto é que o Grêmio levou 106 gols em 2 campeonatos brasileiros. O Grêmio levava 1,4 gol por jogo. Ou seja, para ganhar uma partida, ele tinha que fazer 2 gols no mínimo. Bom, o que vocês acham que pode ser um novo técnico a vir para o Grêmio? Quem seria o nome ideal para esse momento? Existe esse nome? Lá, o nome que o Grêmio queria era o Tite. Eu já tinha essa informação de que o Tite não estaria disposto depois de todo o processo. Lá no Flamengo já não estaria disposto. Ele abriu uma exceção porque era o Flamengo com um orçamento absurdo. Mas a passagem pelo Flamengo não foi legal e o Tite estaria disposto a ir para o exterior. Ele imaginou que depois da Copa a Europa poderia absorvê-lo. O Tite tem uma dificuldade com o idioma. Vai sobrar, isso é um recado para o mercado brasileiro de técnicos, vai sobrar para o nosso grande técnico, nosso melhor técnico, nosso número 1. Vamos lá, sem desmerecer, uma Coreia do Sul, um Japão, daqui a pouco uma seleção árabe. E esse é o cenário para os nossos técnicos. Vai me surpreender se o Tite assumir uma seleção de ponta. Ele quer ir para o exterior, ele quer mais tempo, ele quer desenvolver um trabalho. E não seria no Brasil. O Grêmio queria o Tite porque o Tite chega aqui, conhece o pago, conhece a rivalidade, conhece o que é o gauchão, sabe o que é ser octa do gauchão, tem a história toda na ponta da língua. Não tendo esse nome, acredito que o Grêmio vai buscar, porque o mercado não oferece. Nós temos uma crise de técnicos, o Grêmio vai buscar um técnico estrangeiro. E aí tem um trabalho que vai ter que ser feito pelo clube, César, de rapidamente inserir esse cara nesse contexto todo. Fazer uma adaptação. Eu entendo a pergunta e acho que, obviamente, nós teremos um treinador, mas eu acho que o Grêmio não procura um técnico. Eu acho que o Grêmio quer mudar um conceito. A mudança do Grêmio é tão radical. O Grêmio demitiu olha essa cena, meu Deus. O Grêmio demitiu um treinador, um vice-presidente de futebol, que a gente viu, acabou de ver ele ali pulando, um vice-presidente de futebol, um treinador, toda a estrutura de treinamento. O Grêmio não quer um treinador. E eu acho que isso é simbologia. O Grêmio vai procurar uma estrutura nova para o departamento de futebol. Uma nova estrutura, uma nova ideia do departamento de futebol. E o treinador simplesmente vai se enquadrar nesse conceito. Eu não vejo essa figura do super técnico, né, que foi tão falada em determinado momento. Eu não vejo essa figura do super técnico hoje comandando o Grêmio. Não entendo isso. Tem um detalhe aí, né, que é a questão, assim, o Grêmio tem bala para contratar um super técnico. Super técnico, entre aspas, né? Um grande nome. Por quê?
sai o Renato e abre espaço na folha, né? O Renato era 1,5 milha. Então tu tem dentro do teu orçamento bala para fazer uma grande contratação. Eu vou dizer, tá, Kelly, já falei que não segue o fio outras vezes. Eu como colorado não gostaria de ver, por exemplo, o Thiago Carpini no Grêmio. Acho que é um cara que vai organizar a casa. Esse renovou o contrato lá e a multa... já renovou? Renovou ontem de manhã e a multa é alta. Tá, não. Então e a multa é alta. Esquece, Ele renovou lá e a multa é bem alta. Porque esse cara ajeita time, fez bons trabalhos aí ultimamente. Dentro dessa ideia de uma estrutura onde o técnico apenas entraria ali como uma peça, acho que ele poderia fazer um grande trabalho. Como a gente já antecipou o assunto Tite por aqui, o Léo Oliveira trouxe aí um panorama em torno do Tite, inclusive o jornalista Sérgio Boassi conversou com o empresário do Tite, o Gilmar Veloz, ele garantiu que ele não vai trabalhar no futebol brasileiro ano que vem, então é um nome que começa a se distanciar. Esse fio, então, do Tite, a gente vai mesclar um outro assunto que vocês levantaram a bola por aqui, que foi uma fala do Brum, Antônio Brum, o ex-vice de futebol, agora do Grêmio, em que ele diz que o Renato permitia que ele, né, o chefe do Renato, inclusive o chefe do futebol, pudesse fazer algumas coisas. A gente roda essa palavra do Brum e depois debate por aqui. Vamos ver. É um grande cara e eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o maior ídolo da história do Grêmio. Não tive dificuldade nenhuma em trabalhar com ele, muito pelo contrário, sempre respeitou a hierarquia, me deu moral, deixou eu entrar dentro do vestiário, criar vínculo com os jogadores, criar vínculo com os funcionários. Bom, quando o Brum diz deixou eu entrar dentro do vestiário, a gente percebe que realmente o Renato não permitia algumas coisas. Mas a lógica é totalmente inversa, né? O Brum é o chefe, ele poderia e deveria entrar no vestiário. Se a gente quiser pegar a frase literal, ela é terrível, né? Mas eu tento pegar essa frase literal e transformar ela em uma figura, porque a frase ela indica uma quebra de valor ali, de entendimento, né? Como ele fala em hierarquia antes... Não. Pra mim, César, na minha opinião, Tu lê ela literal. Não, é que assim, o que se comenta do bastidor do Grêmio, tá? E eu já tive a oportunidade de trabalhar em várias passagens do Renato como repórter no setor. No setor, cobrindo o dia a dia. E realmente, o que a gente percebe é que o Renato ele tem o controle da situação. Tem a história de uma tomada, que a imprensa precisava de uma tomada, só para vocês terem uma ideia. A empresa precisava de uma tomada para ligar equipamentos no CT. E fazia pedido, e pedia para não sei quem, e pedia para o outro, e nada da tomada. Aí o Renato um dia passou lá, e aí rapaziada, tá tudo bem aí? Não tá bem, nós estamos precisando de uma tomada aqui. E ninguém coloca para nós ligar o equipamento. Acho que foi o Benfica que falou. O que aconteceu no outro dia? Tinha uma tomada lá. Tinha uma tomada lá. Então, isso é só um exemplo, assim, que ilustra o que é a figura do Renato. E para mim, a declaração do Brum, ela é a confirmação do que se diz. Renato manda no futebol do Grêmio. Por isso é que eu acho... Do que se dizia, né? Renato mandava no futebol do Grêmio. Mas eu tenho a chave do CT, né? Eu acho que isso deixa claro a posição. Por isso é que eu acho que essa frase, ela reflete o que o Grêmio fez ontem. O Grêmio não quer mais isso. O Grêmio não quer que o vice-presidente de futebol agradeça o fato de poder entrar no ambiente de trabalho.